Fala, meus amigos empresários, empreendedores, queridos amigos, seguidores do podcast CamexCast, o podcast da Camex, Câmara de Comércio Exterior do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Eu sou o Denis Matos e hoje tenho a honra de ser um dos apresentadores deste programa, retornando aqui após 2 capítulos. Fiquei fora aí por 2 capítulos aqui do nosso folhetim mensal, semanal. E hoje não estou só, tenho a ilustre presença do meu companheiro de guerra, o grande Vladimir Machado, presidente da Camex. Fala, Vlad. Tudo bem, Denis? Muito obrigado. Mais uma pra conta. E tá sendo uma melhor que a outra, né? Opa, sem dúvida. Tava com saudade de vocês, cara. Fazia tempo. É ruim, né? Fiquei 2 fora, parece que eu fiquei um mês. Na verdade, deu um mês. Ossos do ofícios, deu um mês. Isso aí. Mas legal, tô feliz de estar de volta. E hoje o nosso convidado é especial e o nosso assunto é especialíssimo, cara. Hoje vai ferver, hein, meu? Cara, hoje é um assunto que tá na crista da onda, tá na polêmica, todo mundo querendo entender um pouco mais sobre as vantagens, as desvantagens disso. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado de derivativos do petróleo, o impacto disso, a vantagem, as desvantagens de políticas externas. Vamos falar um pouquinho de negócios internacionais aqui, trazer para a realidade, para desmistificar um pouco, para todo mundo entender se isso é bom ou ruim. É isso aí. E quem vai falar sobre isso pra gente? Antes de apresentar o nosso ilustre convidado aqui, eu queria convidar a nossa audiência aqui para que nos sigam nas nossas redes, né? Nós temos aqui o nosso camexcast.org.br, temos também aqui o nosso Instagram, que é o camexorg. Não deixe de nos seguir. Nós temos o nosso canal no YouTube também. Nós temos várias entrevistas com vários assuntos diversos, assuntos atuais, assuntos contemporâneos, política, negócios, empreendedorismo. Não deixe de nos seguir, certo, meu querido diretor? Tudo em cima. Bom, agora vamos apresentar aqui o nosso convidado do dia, o nosso ilustre, o senhor Francisco Gonçalves Souza. Ele é delegado da EPET, que é a Associação dos Engenheiros Petrobras, da Petrobras. Ele é ex-Petrobras e autor do livro A Petrobras Fatiada. Seja muito bem-vindo, meu amigo Francisco. Boa tarde a todos e eu queria, antes de mais nada, agradecer pelo convite aí que me foi feito, né? E estamos disponíveis aí para responder as perguntas e trazer à luz esse tema tão interessante, né? E que tem sido tão discutido em tudo quanto é lugar, né? Mesa de bar, escola. É o que o pessoal todo comenta, mundo né? quer saber, né? É um Preço de assunto petróleo muito é um assunto muito instigante, né? Impacta a vida de todo mundo. Todo mundo, com E para certeza. falar sobre isso, um especialista hoje, Francisco, muita bagagem. E antes da gente entrar no assunto em si, o Francisco, desse mercado de preço de combustível, derivativo de petróleo, vamos contar para os nossos telespectadores aí primeiro quem é o Francisco, né, Isso aí. Denis? Fala um pouquinho Importante a gente da sua conhecer trajetória, quem é o Francisco. Como é que o pequenino Francisco começou lá atrás, o jovem Francisco começou? Por que você me interessei por engenharia? Como você foi parar na Petrobras? Como é que pintou isso aí na sua vida? Eu sou natural do Amazonas, né? Eu nasci em Fonte Boa, no interior do Amazonas, e com 3 anos de idade a minha mãe me levou para Manaus, né? Para criar em Manaus com aquele sonho de levar o filho para estudar e tal, né? E cheguei em Manaus, né? Ela conta assim que eu, muito pequeno, eu olhava para os prédios, olhava para as coisas e naquela época as pessoas perguntavam: o que você vai ser quando crescer? E eu, do nada, eu dizia assim: quero ser engenheiro. Aí ela: mas para fazer o quê? Para construir prédio e tal, né? Com quantos anos? Isso com 4, 5 anos de idade ela já falava isso, né? Então aí eu acabei fazendo engenharia com ênfase em saneamento ambiental lá em Manaus. Depois entrei na Petrobras em 86. Aí eu vim aqui para Paulínia, saí da menor refinaria do Brasil para a maior refinaria do Brasil em 95, né? E aí comecei a trabalhar e agora aposentei. Sempre trabalhei na implantação de empreendimento para refino, né? Praticamente a minha vida profissional inteira. E nos últimos anos trabalhei com implantação de empreendimentos para exploração e produção e nos últimos anos, então, com plataformas de exploração de petróleo para a região do pré-sal. Aí que foi uma experiência assim fantástica, né? Trabalhar... Você participou não, do na projeto? Realidade, não, era gerenciamento. Gerenciamento. Eu atuava na gestão dos empreendimentos, né? Coisas assim fantásticas, né? Aquelas plataformas gigantescas, obras assim fantásticas. Né? E aí o que aconteceu? Depois que eu aposentei, eu tinha essa visão de empreendimentos, mas eu precisava de uma visão um pouco mais ampla, né? Foi quando eu comecei a pagar umas matérias. Estou pagando aí umas matérias do curso de mestrado na USP, no IEE,
e para ampliar os horizontes e entender um pouco mais esse contexto aí da geopolítica, de energia do mundo, né? Que é um mundo fantástico. O currículo do nosso amigo Francisco é extenso, né? Fazendo, eu nem me atrevi a falar tudo, que senão fica, por isso que eu deixei para ele mesmo falar. Não é tanto assim. Mas o que me trouxe aqui foi um contato com a Taiko, né? Que eu apresentei para ela um livro que nós produzimos, né? O livro A Petrobras Fatiada, como você acho que citou aí no começo. Não, né? já mostra o livro pra gente, né? Já, Francisco. Então, ó, esse livro aqui, o volume 1, né? Esse livro aqui, ele tem dois amigos que trabalharam junto comigo na coordenação, que é a Patrícia Laia e o Orildo, né? Foi produzido pela Federação Brasileira de Geólogos, né? Com o Sindicato dos Geólogos de São Paulo e a Associação dos Geólogos do Rio Grande do Norte, né? E outras entidades que apoiaram também financeiramente, né? E esse livro tem um capítulo 3 que eu produzi, que é um preço sobre paridade de preço de petróleo, como que evoluiu. Tem diversas perguntas que eram feitas aí ao longo dos anos, né, e tal. E nós eu tive essa preocupação de trazer, de esmiuçar, de estudar como é que foram os números para trazer, para tentar responder essas perguntas, né? E nós estamos já trabalhando no volume 2. Esse aqui foi lançado em outubro do ano passado, na Semana Oficial de Engenharia e Arquitetura lá em Goiânia. E esse ano nós queremos lançar, dia 3 de outubro, no aniversário da Petrobras, aniversário de 70 anos da Petrobras, o volume 2, né? Estamos trabalhando para isso aí. Fantástico. E você vai com esses mesmos coautores que participaram contigo? Ou terão... A ideia é que tenham outros coautores. Inclusive, a gente pretende cobrir um vazio que ficou, essa questão da engenharia nacional, que não foi muito abordada agora. Nós vamos ter um capítulo específico sobre conteúdo nacional, né, sobre o papel da engenharia nacional como motor de desenvolvimento, né, como mecanismo de desenvolvimento, de geração de emprego, de tecnologia para o Brasil, que começou, nós demos um suspiro e depois foi sabotado e abortado. E desde que você veio para São Paulo, você não saiu mais? Depois que eu vim para São Paulo, eu já fui para o Rio de Janeiro, fui para Salvador, voltei para Manaus, fiquei um tempo lá quando nós tivemos lá um princípio de modernização da REMAN, que acabou não sendo concluído. Trabalhei em Urucu, um período lá de 4 anos também, na construção da UPGN2, né? Uma experiência fantástica, meu amigo. Trabalhar no meio da selva ali, é um negócio assim muito interessante. Legal. E você até comentou, né? Você conhece Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes é a nossa cidade aqui, onde é a sede da nossa Camex. Você conhece por passar, por ir pro litoral, passear, né? Além de passar, né, um vínculo assim, que me lembra muito o Mogi das Cruzes, por volta de 2002, 2003, uns 20 anos atrás, eu morava em São José dos Campos e um amigo, ele disse que conhecia a trilha para descer a pé daqui de Mogi até Bertioga, né? Ó o convite do amigo. E eu que gosto, né, dessas coisas de natureza e tal, né? Eu falei, vamos lá, né? Aí nós conseguimos uma van com outro amigo, eles deixaram um grupo aqui em algum lugar da estrada, que eu não sei onde foi, né? A família, as esposas com as crianças foram para lá, algumas amigas desceram junto com a gente também e tal. E nós fomos lá, 6 a 7 horas de caminhada, meu amigo. É o Véu da Noiva, né? Aquela cachoeira que a gente vê do Mirante quando passa na estrada. Eu fiquei embaixo ali daquela cachoeira. Francisco, mogiano que não sabe o que é Véu da Noiva, não é mogiano. É bom demais aquilo, cara. É uma trilha um pouco quanto perigosa. Gente que se perde. É verdade. Eu não recomendo, porque depois me falaram até que era crime ambiental desse aí, eu não sabia. Mas tudo bem, naquela época não poluiu nada. Me parece, me parece que tem pessoas que se perdem, acaba gerando complicação para resgate e tal. Dores de cabeça. Nós que somos mogianos da Gema aqui, já ouvimos algumas histórias relacionadas a isso. Mas vocês já desceram? Não, eu não. Eu de moto. Eu prefiro de carro. Tá vendo? De moto. De carro eu desço sempre na passagem para as praias do litoral norte. Bom, hoje então a gente vai falar sobre o mercado internacional de derivados de petróleo. Pois é, cara. Assunto, evolução de preços. Pois é, o mercado o assunto do momento, né? O mercado reverberou isso. Porque alguns dias atrás, a nossa presidência da República, aqui na gestão do presidente Lula, decidiu desvincular o preço do combustível brasileiro do mercado internacional, né, do dólar. E até então
todo esse processo era calculado em dólar, barril de petróleo, e agora ele é baseado em demanda, risco. Como é que está isso? Como é que é essa política agora? Como é que a gente vai entender tudo isso, o Francisco? Prós disso, contra disso, mas eu vou um pouquinho além ainda. Antes da gente começar a falar de prós e contras disso, a gente precisa entender como é que é formado esse preço, né? Sim, importante. Como é que se chega no custo, qual o impacto, para então a gente poder falar da formação de preço de venda para o mercado interno. Sem entender custo, não dá para falar em venda. Com certeza. Importante, né, Francisco? A nossa audiência aqui, nós temos, para te falar de uma forma bem tranquila, didática, pessoas com mais facilidade de entender, outras um pouco menos, porque são de outros segmentos, não tem problema nenhum, se puder mais didático possível. Sem dúvida. Essa história, ela é um pouco mais longa, né? Não adianta a gente começar a fazer... Eu imagino, né, que para nossa audiência aqui, é interessante a gente conhecer um pouquinho lá dos primórdios da história. Vamos dar um passinho atrás, então? Alguns passos atrás. Não vamos voltar milhões de anos lá na criação do petróleo, mas algumas décadas atrás eu penso que é importante, né? Para a gente ter um posicionamento histórico, né? Eu gosto muito de história. Então, veja bem, eu não vou citar datas assim exatas, porque, cara, eu não consigo gravar, né? A minha mãe sabe data de aniversário da família inteira, eu não consigo. Então, eu vou dizer assim, ó, no começo da segunda metade do século XIX, lá por volta de 1857, começou a moderna era do petróleo lá nos Estados Unidos, Titusville, lá na Pensilvânia, né? Aí o que aconteceu, né? O petróleo começou a ser explorado lá e logo depois começaram a surgir os primeiros combustíveis, que foi basicamente o quê? Querosene, usado para iluminação, e o que sobrava era aquela borra que eles usavam para fazer pavimento. O querosene começou a disputar espaço com o óleo de baleia, que era usado na iluminação das ruas e tal, né? Até... Há quem defenda aí que o petróleo salvou as baleias, que se você buscar no YouTube... Foi o que eu pensei, acabei de pensar isso, salvou as baleias. Se você procurar no YouTube aí, matança de baleia no século XIX, aquelas praias cheias de carcaças e tal. Existem outros pesquisadores que dizem que com o petróleo os barcos puderam andar mais rápido e puderam caçar mais baleias. Então tem uma discussão aí, mas é bem interessante. Tudo na vida, prós e contras. Então, daí a gente dá um salto para por volta de 1906, né? Ali quando nós tivemos o primeiro carro comercial, propriamente dito, que foi o Ford T, né? Em 1906. Então, o Ford começou a vender os carrinhos dele lá e tal, né? Beleza. E para isso precisava de quê? Precisava de combustível, precisava de gasolina, né? Ou seja, a moderna era do petróleo, porque a antiga era do petróleo, se usava petróleo no passado também. Mas para quê? Se usava para fazer flechas incendiárias, se usava para impermeabilizar embarcações, se usava como argamassa para construção. Inclusive, daí vem o termo betoneira. Betoneira vem de betume, porque betume, o petróleo, era usado como argamassa nas construções antigamente. Né? E tanto é que em espanhol e francês, o concreto é chamado de beton. E daí vem o termo betoneira que a gente usa. Fantástico. Né? É um negócio bem interessante. Então, o que aconteceu, né? Nós tivemos o Ford T, por volta lá de 1906. E já vai a primeira pergunta de leigo aqui. Essa questão do refino, para poder utilizar nos primeiros veículos que saíram ali, como é que era esse Era uma destilação simples, era uma destilação bem grosseira, né? A gente tem hoje, por exemplo, assim, a grosso modo, né? A gente tem, dentro de uma refinaria, né? A gente tem um forno de pré-aquecimento, uma destilação atmosférica, uma destilação a vácuo, um craqueamento catalítico e depois reformas para poder fazer ajustes, né? Então, lá naquela época, eles tinham basicamente era uma destilação atmosférica, a primeira etapa só, bem simples, né? Era uma destilaria, não era exatamente uma refinaria. Tanto que saía só produtos básicos, né? Lá no começo. O carro tinha que ser bom então, hein, meu? Primeiro carro para rodar com isso aí. Era só uma gasolina lá, uma nafta, ali bem grosseira mesmo, para funcionar o carro, né? Bem, então, isso em 1907. 1920... já aqui, lá no... Não, 1910, por ali. Isso que ele falou que ele era ruim de estadia. Eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Mas, ó... Agora ele chegou numa época boa, 1910, o ano de fundação do glorioso Timão. Maravilha, né?
Pô, os dois são corintianos? Dois corintianos. Tá vendo? Ninguém é perfeito, tá vendo? Palmeirense, né? Palmeirense. Tem o palmeirense ali. O nosso diretor é mais um, palmeirense. mais um. Palmeirense. E vamos mudar de assunto, porque com os palmeirenses Vamos mudar de nós vamos apanhar assunto. feio. É verdade, Vamos mudar é de verdade. assunto que... Vamos voltar pra refinaria. Futebol não também, melhor refino pra você, que Não, futebol não futebol vai tá um dar assunto certo, muito não. pesado pra gente. Então, o Afonso Pena, ele falou assim, ó, governar é povoar o Brasil. E o Washington Luiz veio lá no final da década de 1920, lá 1930, ele falou assim, governar não é só povoar, governar é construir estradas. Por que governar é construir estradas? Olha como é que são as coisas. A nossa malha viária, a nossa malha ferroviária estava sendo destruída. E aquilo ali foi a pá de cal na nossa malha ferroviária. Por quê? Porque precisava vender carro americano, precisava vender petróleo americano, porque lá em 1920 nós não tínhamos ainda descoberto o petróleo. Já existiam indícios, né? Lá em Sergipe, Alagoas e tal, né? Tem até um filme aí, Ouro Negro, eu acho que é muito interessante, que conta essa história lá dos primórdios da descoberta de petróleo aqui no Brasil, né? Então, a indústria automobilística lá no começo, ela praticamente matou terminou de jogar uma pá de cá sobre a nossa malha ferroviária. Aí veio o JK na década de 1950 e aí sim consolidou de vez a indústria automobilística no Brasil, caminhões a diesel, né? E aí a partir daí nós passamos a ter essa dependência de diesel e de gasolina, né? Uhum. Como a Petrobras foi criada lá em 1953, né? Aí sim, aí nós começamos com toda aquela campanha lá do petróleo é nosso e tal. A Petrobras ela começou a se transformar num vetor, num motor ali de desenvolvimento do Brasil, né? Quando já no final da década de 1960, né, a segunda metade, nós nos lançamos ao mar e foram intensificadas, né, a exploração e produção de petróleo que começou a ter um sucesso assim, mais absoluto por volta da década de 1970, com a descoberta da Bacia de Campos e tal, né? Então, esse é o histórico da nossa dependência de diesel e de gasolina, que nós sempre fomos dependentes. Mesmo quando nós começamos a produzir petróleo na Bacia de Campos, né? Ainda assim, nós tínhamos dependência. Por quê? Os petróleos da Bacia de Campos, a gente mede uma coisa chamada grau API, que é o correspondente à densidade do petróleo, né? A gente não tira do petróleo aquilo que a gente quer. A gente tira do petróleo aquilo que ele dá. Entendeu? A gente consegue. Ou seja, quanto mais leve o petróleo, ele vai dar mais gás de cozinha, vai dar mais GLP, vai dar mais nafta, né? Se bem que gás de cozinha e GLP é a mesma coisa. Eu acabei dando um branco aqui. Vou voltar um pouquinho aqui, Francisco, porque a sua linha de raciocínio para isso é tão rápida que eu estou com dificuldade de acompanhar. A gente passou aqui um pouquinho por história, sim, soberania, estamos caminhando para autossuficiência, falamos um pouquinho sobre a influência externa dos carros americanos vindo para cá. E agora você entrou numa parte aí que a gente tira do petróleo, do combustível, aquilo que ele dá, não sim, aquilo que a gente quer. E a gente entra mais profundo aí no assunto autossuficiência, a Petrobras. Nessa parte a gente tira do petróleo aquilo que ele dá, não o que a gente quer. Eu vou te fazer uma pergunta de leigo aqui. É verdade o que a gente ouve dizer que o Brasil não tem tecnologia lá para refinar, que a gente exporta ali o petróleo cru e tem que trazer ele refinado? Como é que é? Ô, Vlad, cara, eu ia fazer... Você tá me imitando, né, cara? Você tá me... eu ia fazer a pergunta assim, nós somos autossuficientes? Eu sempre ouvi, assim, eu não ia fazer uma pergunta de forma tão técnica, tão bonita que ele fez. Eu ia fazer de uma forma mais... a gente sempre ouve dos nossos governantes, eu ouvi recentemente que o Brasil é autossuficiente em petróleo. Nós somos autossuficientes? Mas não em combustível. Depende, né? Depende. Vamos por partes. O que acontece? Em 2006, né, a Petrobras declarou que o Brasil era autossuficiente na produção de petróleo. Por quê? Porque a nossa produção de petróleo era maior do que aquilo que a gente necessitava. Consumir. Hoje, por exemplo, nós produzimos de petróleo na ordem de 2,7 milhões de barris por dia.
e a gente consome uns 2,4 milhões. Então tem uma sobrazinha aí. Só que nós não temos capacidade de refino. Né? Nós não temos capacidade de refino. Capacidade, assim, em quantidade de refino. Técnica, nós temos. Que são as usinas, né? Que a gente tentou fazer lá e não deu certo. São as refinarias, como você falou? Que são as refinarias que a gente tentou fazer e acabou as certo, refinarias que nós... Exatamente. As novas refinarias que a Petrobras tinha projetado eram justamente para isso, para a gente alcançar a autonomia, a autossuficiência na questão de refino, e até a ideia era permitir que nós nos tornássemos exportadores de derivado de petróleo. Né? Infelizmente, né, nós vimos aí que houve diversos problemas, sim. Né, diversos desvios aí na construção das refinarias e acabou não vingando, né? Nós acabamos não Meu amigo Francisco, só para ter uma ordem de... Desculpa te interromper, uma ordem de grandeza, assim, por exemplo, o Brasil não sei se você teria esse número. Comparando assim, a gente sabe que o Oriente Médio é o suprassumo, né, do petróleo. Acho que todo o petróleo, a maioria do petróleo está lá. O Brasil se qualificaria de que forma ali? Se classificaria de que forma perto? No ranking? No ranking, exatamente. Se nós fôssemos criar um ranking de suficiência... Eu não tenho esses números assim. O país que mais produz. Mas olha, a maior reserva do mundo ali está aqui perto da gente, é Venezuela. Venezuela, da ordem de 300 bilhões de barris. A Venezuela 280, 300 bilhões de barris. E a gente com 27 milhões. Veja bem, o que acontece? Hoje a nossa reserva é que a gente tem... reserva 1P, 2P e 3P, porque depende da probabilidade que você tem de encontrar lá. Né? Eu fiz um estudo desse ano passado, eu acho que reserva 1P é 13,2 bilhões de barris, mas quando você pega 1P, 2P e 3P, você chega a 18 bilhões de barris. Que é coisa aí, considerando a nossa produção de 2021, nós teríamos aí petróleo para 20 anos. Só que isso está sendo reposto a cada ano, né? Assim, nós atingimos um pico em 2014, eu acho, aí caiu em 2015, e de 2015 para cá, a gente não está conseguindo aumentar as reservas, né? A gente está conseguindo manter ali as reservas, e agora a gente espera, né? Retomando o investimento aí, a gente espera voltar a fazer crescer as nossas reservas, mesmo com a questão da transição energética. Mas tinha uma outra pergunta que você fez... Do refino. Do refino. Então, a gente é autossuficiente na exploração do petróleo. Mas nós não refinamos. Tem um detalhe. É justamente isso que eu ia começar a falar agora há pouco. Quando nós descobrimos o petróleo lá na Bacia de Campos, o que acontecia? Ele era um petróleo classificado como um intermediário para pesado. Então, o que acontecia? Era um petróleo que dava muito asfalto, que dava muito óleo combustível e tal, mas que dava pouco diesel, pouca gasolina e pouco GLP, que era o que a gente precisava. Entendeu? Então, o que aconteceu? As nossas refinarias, em função da opção que nós fizemos pelo modal viário, o transporte de passageiro, de ônibus a diesel, de caminhão a diesel, de carro de passeio e tal, né? O que a gente precisa produzir? A gente precisa produzir gasolina e diesel, que é isso que move o Brasil. E tem um detalhe também interessante, GLP. Se a gente olhar hoje para o Brasil, GLP que é o gás de cozinha, né? Se a gente olhar hoje para o mundo como um todo, a gente vai ver países, por exemplo, como a Alemanha, como Coreia, como o Japão, que não tem petróleo, mas que são grandes potências mundiais e que desenvolveram indústria farmacêutica, indústria química, a partir de gás, né, de gás natural e tal. E o Brasil poderia também usar gás natural. Eu fui pesquisar isso, eu descobri que em 1971, por que o Brasil adotou gás de cozinha, o GLP, e não gás natural, como existe em diversos países, né? A Rússia é o maior produtor a Rússia é o maior produtor mundial, né? Exatamente, é um gigante, tanto que tá essa briga aí, essa briga lá com o Nord Stream 1 e 2 aí, que, bem, isso aí valia um programa inteiro para falar, ou 2 ou 3, para falar sobre isso, né? Mas o que aconteceu? Em 71, quando era prefeito de São Paulo, José Carlos de Figueiredo Ferraz, aqui, ele criou um projeto para construir um anel de dutos aqui ao redor de São Paulo, trazer gasoduto lá da Baixada Santista para cá e tal, né?
Só que o que acontecia? No começo da década de 70, essa tecnologia de comprimir gás, de regasificar, ela estava ainda em discussão no mundo e acharam que não era uma coisa assim muito consistente. E a Petrobras, ela ainda exercia o monopólio do petróleo, né? Dos derivados de petróleo na época. Então, houve esse embate aí com a Petrobras, e como a Petrobras tinha refinarias, já tinha refinarias aqui no Brasil, né, e tal. Então, a Petrobras acabou ganhando essa queda de braço e acabou prevalecendo o gás de cozinha aqui no Brasil. Então, voltando à questão do diesel, né? Nós temos lá o petróleo da Bacia de Campos, que era um petróleo de intermediário para pesado. Quando nós descobrimos o pré-sal ele é de intermediário para leve. Ou seja, ele já rende mais diesel, já rende mais gasolina. Mas isso já é bem recente também, né? É de 2000. O campo foi descoberto em 2006. Foi aqui Batista para cá. Começou a produzir lá em 2008, 2009, por aí, né? Uhum. Mas o que aconteceu? Com o petróleo da Bacia de Campos, que era um petróleo de intermediário para pesado ali, a gente precisava importar árabe leve e outros petróleos mais leves, né? Para poder fazer o que a gente chama de blend, para fazer a mistura, para quando botar nas nossas refinarias, a gente fazer um corte maior de diesel e de gás de cozinha. Então, à medida em que vai aumentando a produção do pré-sal, essa nossa dependência externa de importação de petróleo mais leve para fazer o blend, ela fica cada vez menor, entendeu? É bem verdade também que com essa política que foi adotada a partir de 2016, né, quando entrou o governo Temer, qual é a política? É gerar o maior lucro possível para o investidor. Isso significa o quê? Produz aqui a um preço diminuto, a um preço pequeno, exporta, né? Tá certo? Exporta e compra derivados, né? Aliás, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é aquilo que eu chamo de a causa raiz do problema, né? Ou seja, o que estaria por trás disso aí? Eu estava vendo até a entrevista do Ciro Gomes, a última que ele deu agora, ele comenta o valor que vai ser distribuído de dividendos para os acionistas da Petrobras, é um negócio... Não, os valores que têm sido distribuídos são coisas absurdas, né? E o pior, assim, estavam vendendo ativos, vendendo unidade de produção, vendendo posto, vendendo refinaria, vendendo terminal, assim, teve casos de malhas de dutos que nós vendemos que o aluguel a gente é obrigado a vender e depois alugar do cara. O aluguel, o retorno lá do cara se dá em 2 anos. Nossa. E aí a gente vai pagar o aluguel o resto da vida por um ativo que era da Petrobras, que era do povo brasileiro. Coisas assim absurdas, né? Não, eu ainda estou ali tentando entender a parte da autossuficiência. A gente exporta o petróleo, a gente não refina, e aí a gente traz de volta esse petróleo mais leve ou já traz o produto refinado, mais acabado? Como é que se dá a nossa parte de autossuficiência para o produto final e aonde isso impacta a formação de custo? Porque a gente sabe que tem essa parte da indexação do dólar, rentabilidade para o investidor, preço de mercado internacional. Mas o custo também acaba sendo vinculado ao mercado internacional. E agora a gente vai ter um custo vinculado aí à volatilidade. Volatilidade e instabilidade de mercado. Aonde está o ponto de equilíbrio disso aí, Francisco? Ainda está algo meio assim cinzento para mim. Eu vou colocar então a coisa em 3 momentos, né? Eu vou colocar antes de outubro de 2016, que era o período lá dos governos Lula e Dilma. Eu vou colocar de outubro de 2016 até agora, até o final do governo Bolsonaro, que pega o período Temer e do Bolsonaro. E agora esse comecinho agora para a gente tentar entender o que mudou, né? Lá em 2014, existiam, um pouco antes das eleições, vocês vão lembrar, tinham 2 acusações grandes ali com relação ao governo. Tinha um grupo de pessoas que dizia assim,
A Petrobras vende derivados aqui a preços absurdamente caros para poder financiar um projeto de poder e tal, né? Teve aquela mulher que invadiu o posto lá, todo mundo ficou assim, Eu lembro. lembra, né? Disso aí, né? Não comprem porque os preços são absurdos. Naquele mesmo momento, tinha pessoas dizendo assim, ó, se vocês pegarem matérias da Globo, saiu estudos aí, acadêmicos, né? A Graça Foster e o Guido Mantega chegaram a responder processo por conta disso, né? Dizendo que a Petrobras importava derivados a preços caros e revendia a preços baratos, com prejuízos bilionários para a Petrobras. E para quê? Para poder ter dividendos políticos e ganhar a eleição, né? Você vê duas propostas completamente antagônicas. Sim. Né? Completamente antagônicas. Polarizadas, né? E aí eu pergunto, quem tinha razão? Ninguém tinha razão. Se você pegar o livro, né? Aí deixa eu fazer o jabá do livro aqui, né? O capítulo 3 do livro. Se você pegar o livro, você vai ver que até outubro de 2016, eu peguei os preços da Petrobras, peguei os preços de paridade internacional, peguei os preços na Costa do Golfo, que era onde a gente comprava mais, né? E fiz a comparação. E o que acontece, o que a gente consegue observar é o seguinte, é que em alguns momentos o nosso preço aqui estava mais alto que o mercado internacional, e em alguns momentos estava mais baixo, mas não porque nós movíamos o preço aqui em função do mercado internacional. Você vai ver que haviam patamares bem definidos, reajustes a intervalos regulares e tal. E no mercado internacional, aquela oscilação maluca, né? Aquela agulha de sismógrafo lá, né? Que era uma loucura. Então, para você ter uma ideia, lá no último ano do governo Lula, o nosso preço aqui esteve da ordem de um pouco mais de 30% acima do mercado internacional. Aí, durante os governos Dilma, até 2014, o que aconteceu? Houve uma oscilação. Ora estava acima, ora estava abaixo. Quando chegou em 2014, veio aquela crise do petróleo mundial, que a Arábia Saudita inundou o mundo de petróleo. O petróleo estava na casa de $120, foi bater na casa de 30, coisa dessa ordem aí. E isso para quê? Para quebrar a Rússia, para quebrar a Venezuela, teve todo aquele fuzuê aí, né? Naquele período ali, a partir de 2014 a 2015, o que aconteceu? O nosso preço aqui chegou a estar da ordem de 50% acima do mercado internacional. E aí, o que aconteceu? Justamente nesse período, aí é que está aquilo que eu falei, né? Que é a causa raiz do problema. Curiosamente, o fator de utilização das nossas refinarias começou a cair. E por quê? Porque era vantajoso importar. Ou seja, para trazer derivado lá, quando o preço não era competitivo, pô, não aparecia ninguém. De uma hora para outra apareceram, hoje já chega a quase 300 importadoras de derivados. Né? Ou seja, aí foi exatamente aí que começou esse interesse. À medida em que os preços aqui internos se tornaram competitivos, começou a cair a utilização das nossas refinarias, chegou a ficar em 76% por volta de 2015, 2016, e hoje, pasmem, ainda está na casa de 80% o fator de utilização das nossas refinarias. Ou seja, nós estamos com ativos parados, com equipamentos parados aí por conta dessa importação. E de outubro de 2016 até agora, essa paridade de preços, né? O que aconteceu foi exatamente o seguinte: existiam dois grandes eixos que definiam os preços. Um era o preço no mercado internacional, né? O preço no mercado internacional, notadamente da Costa do Golfo, porque aqui é mais próximo da gente para a gente comprar, né? Então, a maior parte dos derivados que a gente comprava eram da Costa do Golfo, complementados por outros lugares, como Argentina, Holanda, Índia, né? Arábia, lugares diversos, né? Perdão. E eu perdi o fio da meada. Você estava em 2016, 2018, chegou até o dia de hoje. Então, o que aconteceu, né? Nós importávamos muito ali da Costa do Golfo, e um dos parâmetros era esse. Era o preço internacional acrescido, né? Aqui que nós estamos na Câmara de Comércio Exterior, acrescido de quê? Acrescido de transporte, de impostos, de seguros, de transporte rodoviário aqui dentro e tal. Só que, na realidade, coisa da ordem de 70% dos derivados eram produzidos aqui no Brasil.
E a Petrobras passou a ser obrigada a vender o que era produzido aqui no Brasil como se importado fosse. Olha que coisa absurda. Né? E isso foi praticado até agora, né? Até agora, há poucos dias. Né? Eu vou tem um exemplo que Mas eu acho que... Esse preço de venda ele não era vinculado pelo custo de produção, que Não, era importado. Não. Eu vou te dar uns números aqui do nosso custo de produção, você vai cair para trás. Né? Sabe o exemplo mais gritante que tem, né, nessa história toda? É gás de cozinha. Por quê? Veja bem, diesel carrega o Brasil. Qualquer coisa que você olhar para cá, aqui... Sofre o impacto do preço do diesel. Foi transportado um dia por algum caminhão, alguma carreta, entendeu? Ônibus que transporta as massas. Base da economia. No Brasil inteiro. Diesel é um negócio assim fundamental. Diesel transporta tudo. Diesel teve uma alta gigante acima acima da inflação. Né? E isso é ruim para a economia. Entendeu? Isso é ruim para o trabalhador, porque encarece transporte público, encarece comida, porque a comida, o trator do cara lá, do fazendeiro lá, do pequeno agricultor e do grande também, é movido a diesel. Né? Alguns a gasolina, mas movido a diesel a gasolina. Gasolina, por exemplo. Gasolina ela tem impacto também, porque a classe média ali tem lá seu carrinho para passear final de semana, muita gente vai trabalhar com seu carro, né? Sim. Muito taxista, muito Uber, né? Ultimamente. Isso impacta no poder de consumo muito da população, motoboy, né? Muito motoboy que consome gasolina e tal. Agora, GLP, gás de cozinha, é um negócio de chorar. Sabe por quê? Porque GLP é a coisa que o cara usa para preparar comida. Sim. Entendeu? Botijão a gás, botijão de gás, né? O GLP. Então, chegou no momento, olha só, esse período isso está no livro, né? Lá no capítulo 3, de outubro de 2016 a dezembro de 2021, o gás de cozinha subiu 201% acima da inflação. 230% de inflação nós tivemos e tivemos 201% de reajuste do gás de cozinha. O que é um absurdo, porque atinge principalmente a população mais carente, sim, sabe? sem dúvida. O cara que é uma bacana, mora lá no lugar melhor, o cara tem gás encanado, o cara tem o cooktop dele elétrico, entendeu? Né? O cara vai num restaurante bacana. Agora, isso afeta inclusive até o cara que come na rua no dia a dia, porque lá o restaurantezinho, o pé sujo lá onde o cara come, também usa GLP para fazer a comida dele. E qual foi a alternativa que os caras tiveram? Passaram a usar lenha, passaram a usar álcool, passaram a usar tudo que queima na rua. O cara pega e leva para fazer. E com isso, o que aconteceu? Começou a aumentar o número de acidentes, de queimaduras com as pessoas. E a coisa de 2 semanas atrás, né, eu ouvi de um professor lá na USP, um estudo que eles estão fazendo sobre pobreza e justiça energética, né? Ele falou o seguinte: Francisco, tem uma coisa que é uma derivada segunda desse problema, que as pessoas levam para queimar qualquer coisa, e com isso vem o quê? Verniz, tinta, poluição, fórmica. E o cara leva aquilo para intoxicação. O cara leva tudo aquilo para queimar dentro de casa, e as pessoas estão morrendo com todo quanto é tipo de doença que você possa imaginar. Perdão. Em função disso, doença respiratória. em função de doenças respiratórias. Esse aumento todo aí que você falou de 200% acima da inflação seria um abuso de poder econômico, política econômica mal implementada, equivocada. Por que isso? É abuso de poder Impacto econômico. cambial. É abuso de poder econômico. Isso aí é um misto, né? Como eu te falei, né? Os preços eles eram definidos em função de quê? Em função dos preços no mercado internacional, mais, faltou eu falar a segunda parte, né? Mais a variação do dólar, né? Então nós tivemos nesse período de 2016 até 2022, agora, nós tivemos uma flutuação gigante do dólar. Então tinha período que o dólar disparava, que o petróleo disparava e as coisas iam juntas, né? Mas o maior problema disso é o quê? Um impacto cambial aí, o mercado internacional, ou até mesmo um monopólio que permite esse abuso de poder econômico? Olha, quando a gente fala, né, no livro eu abordo isso, né, que é a questão legal. Tá. A questão legal. Qual a base legal para implantar PPI? Não existe. Não existe. Isso foi uma decisão gerencial lá da Petrobras. Agora imagina só,
Imagina uma coisa que a gente tem monopólio aqui. O que é PPI, Francisco? Só para... PPI, lá nos fatos e dados, né, da Petrobras, no site Fatos e Dados da Petrobras, a Petrobras definiu como paridade de preço internacional. Só que depois, conversa vai, conversa vem, né, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, ela acabou chamando de paridade de preço de importação. Não interessa. O nome que se dá não interessa. Mas, o que interessa é o processo em si que envolve preço do mercado internacional e cotação do dólar. Né? Essa aqui é a grande questão. Então, falando de legislação, né, o que acontece? O que a legislação proíbe é fazer cartel. As leis de mercado dizem o quê? Tem uma questão agora que está muito em voga. O Google tem 97% dos mecanismos de busca no Brasil. O outro lá tem 1, não sei o quê e o resto é pulverizado. É o lá. Bing, né? O Bing. Mas isso está começando a mudar agora com as inteligências E se a gente não tiver algo que mexa nesse mercado, Francisco, a tendência é de você continuar. Sim. Mas aí sacode esse mercado? Não, mas aí que tá. O que acontece? Ó, a Petrobras ela tinha 99% do refino, o monopólio de refino. Né? 1% era outras refinarias pequenas que tinha aí. Aí eles juntaram, não, Petrobras tem que quebrar o refino e tal, tem que quebrar o monopólio e tal, né? Aí vamos vender refinarias. Tá bom. Venderam a refinaria de Mataripe, a Relan, né? Refinaria Landulfof lá em Mataripe, na Bahia, e venderam a refinaria de Manaus, a Reman. O que aconteceu? Foram criados monopólios regionais. Foi um cartel local. Você tenta correr para um lado. Entendeu? Você quer vender cada refinaria no Brasil? Quer dizer, aqui no Nordeste você ainda teria uma certa concorrência, porque você tem refinarias próximas umas das outras, ainda teria uma certa concorrência. Mas vender uma Relan não faz sentido nenhum. Quer dizer, isso não é a saída, então, né? Não, porque, na verdade, acabou criando um problema, né? Veja bem, o que acontece? Teve a lei do petróleo, lá em 1997, né? Que ela definiu o seguinte, que até 1997 a Petrobras detinha o monopólio estatal do petróleo. Aquilo que eu comentei sobre o GLP lá na década de 1970. Falou em petróleo no Brasil, era Petrobras, não tinha outro. Só que em 1997, né, no governo do Fernando Henrique, acabou o monopólio. A partir de 1997, quem quisesse construir sua refinaria, quem quisesse participar dos leilões para perfuração de petróleo, para pesquisa e tal, né, podia participar. Quem quisesse construir seus dutos, podia. O problema, sabe o que é? É que, meu amigo, comprar refinaria funcionando, com investimento amortizado, com valor depreciado, todo mundo quer, meu irmão. Entendeu? A gente tem. Eu sempre encarei isso com algo assim. É difícil de dizer, apontar o caminho certo. Todo mundo fala privatização. Aí eu sempre olhei para privatização. Mas você tem um problema que não é só privatizar ou não, vai muito além disso. Você tem que ter uma abertura de mercado, senão você vai ter um monopólio público ou um monopólio privado. Exatamente. Só vai mudar de mão. Você precisa abrir o mercado. Aí tivemos uma abertura de mercado, mas o mercado continua fechado porque não tivemos a entrada de novos players. Por que esses players não vieram para o mercado mesmo ele estando aberto? Porque não é economicamente viável de alguma forma. Não, a questão é mais profunda, viu Vladimir? A questão é competência. A questão está em competência. Tá? Porque lá na década de 50, tinha um monte de urubu dizendo que no Brasil não tinha petróleo, que tinha que comprar petróleo dos Estados Unidos e tal. E, pô, precisou Vargas peitar os caras e criar a Petrobras. E aí uma grande quantidade de geólogos, né? Os caras que realmente nacionalistas, inclusive militares, né? A Patrícia conta isso aqui nos 3 últimos capítulos do livro, né? Pessoas nacionalistas que defenderam de fato o Brasil, que defenderam a soberania nacional e apostaram na Petrobras, e que tinha petróleo, e que gerou a Petrobras, que é um dos grandes pilares da economia nacional hoje. Né? Tá certo? Então é uma questão de competência, porque assim, ó, o pré-sal é um exemplo. Me explica um pouquinho mais essa questão da competência, Francisco. Porque a gente tem vários players no exterior que não vieram para cá, eles sabem fazer lá, mas não conseguem fazer aqui. Eu vou te contar um exemplo. O exemplo do pré-sal. Assista as reportagens aí do geólogo Guilherme Estrela, que ele conta lá. Era um poço, se eu não me engano, da Shell, lá,
que a Shell estava perfurando, chegou, perfurando, chegou lá num ponto, a Shell, não vão matar desse negócio não, largaram. Aí a Petrobras foi lá, assumiu o campo, os caras pegaram e estudaram, não, nós vamos botar dinheiro nesse negócio lá. Deu sequência no que já tinha sido... Foi lá e descobriu pressão, cara, entendeu? Bacia de Campos, a mesma história, entendeu? Mas não seria viabilidade econômica? Ó, o que eu vou ter que botar aqui pelo tempo que eu vou levar para ter, mas isso aí vale para todo com mundo. subsídio... Mas isso, não, mas é que tá, a Petrobras nunca recebeu subsídio. Isso aí dizer, não. A Petrobras foi criada como uma empresa de economia mista. Já na criação, já foi uma empresa... A informação de dentro, informação de fora. Vamos ver de quem... Não, a Petrobras ela foi criada como já no começo uma empresa de economia mista, que o governo botou lá, aí procura aí os resultados aí da Petrobras. Teve momentos aí em que a Petrobras teve prejuízo agora, né? Basicamente em 2014, 2016, mas por meandros contábeis, né? Impairment de ativos e tal, coisas assim totalmente questionáveis. Né? Mas o negócio petróleo... Né? Não dá prejuízo, velho. Não dá, é complicado. Não dá mesmo. Ô Francisco, a gente tá na segunda parte aí do nosso programa. Eu queria voltar à primeira pergunta do Vladimir lá, que, na verdade, você fez todo um contextualização para a gente chegar aqui. Essa desvinculação do preço do barril de petróleo ao dólar, que foi uma medida recente agora, né, que é o assunto. Como é que você enxerga isso? E eu já emendando outra pergunta também bem leiga. Outros países têm esse tipo de prática também ou todos os países são vinculados ao dólar? Cara, isso aí tá no livro também. Eu tive essa curiosidade, né? Além da legislação, né? Eu fui ver, conversei com diversas pessoas, li muito a respeito, não tinha legislação. E eu pensei assim, falei, cara, eu vou ver como é que funciona entre os 15 maiores produtores de petróleo do mundo. Boa. Tá? Vou lá, né, porque tem o Global Petrol Prices, que mostra o preço ao consumidor ali de diversos derivados, de diversos países, de todos os países do mundo praticamente. Né? Aí eu fui lá, cara, ninguém pratica isso, velho. Ninguém pratica. Ninguém pratica paridade de preço internacional. Tem muitos países que eles vendem abaixo desse preço que a gente chama aqui de preço de paridade internacional. Né? Alguns países, grandes produtores e países ricos, né? que é raro também, né? É raro também. Você tem um país rico, assim, que seja grande produtor de petróleo. Normalmente não é. Né? Então, tá aí no livro, tem uma tabela lá com diesel, gasolina e GLP, mostrando que um caso ou outro que tem um preço ali acima que seria compatível com a paridade de preços internacionais. Mas a maioria não pratica, entendeu? Ou seja, é uma invencionice. Então, só voltando um pouquinho nessa questão da competência, né? Cara, vai lá, ganha o seu bloco, pesquisa, perfura, produza aqui no Brasil, porque não tem nada de diferente. A Petrobras compra muitos equipamentos no exterior como qualquer empresa compraria. Contrata mão de obra no Brasil ao mesmo preço, ou traz de onde quiser. Entendeu? Produza seu petróleo, construa sua refinaria ao preço nacional e revenda no mercado aqui. Vai concorrer com a Petrobras, não é assim? Não é assim a lei de mercado? Não deveria ser assim? E é isso, eu quero só voltar um pouquinho também daquilo que eu falei do Google, que tinha 97%, né? Tá? Aí obrigar a Petrobras a vender refinaria. Aí vai obrigar o Google, vai obrigar a Coca-Cola a abrir mão do mercado. Não, pera lá, vamos abrir, porque tem que facilitar a vida da Pepsi. Não faz sentido, cara. Dentro desse conceito, então, a paridade de preço internacional não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem nenhuma. Ela é só uma política que favorece o caixa da empresa. Aí o que acontece? Favorece o investidor. Favorece o investidor, dentre os quais o próprio governo. Né? Dentre os quais o próprio governo. O maior acionista. Né? E hoje, por exemplo, eu acho que 40% do lucro da Petrobras, dos investimentos, já são enviados diretamente para o exterior. Né? Ou seja, tem muita gente que tem ações da Petrobras no exterior e que recebe dividendos lá. Né? Então, falando sobre o que muda na política de preços hoje, assim, né? Eu ainda não consegui ler em detalhes, né? Mas o que acontece? Não há uma desvinculação completa da paridade internacional, dos preços internacionais. Mas a paridade internacional ela passa a ser um dos parâmetros atrelados à
outros fatores, como produtividade da Petrobras, né, como Volatilidade, estabilidade. volatilidade, especificidade dos mercados locais e tal, né? Ou seja, vai ser um apanhado. Mas de imediato, assim, né, eu já vi que houve uma redução em relação ao mercado, ao preço de paridade internacional, né? Até tem um artigo que um amigo escreveu, eu estou para conversar com ele, não consegui ainda, né? Que ele critica, tal, né? Fala que a Petrobras não derrubou o preço, que manteve a paridade em relação ao diesel. Na realidade, a paridade internacional, o preço de paridade, ele é publicado pela ANP, e é um preço médio de diversos portos, de diversos lugares de recepção, dá uns 12, pelo menos uma dúzia de portos no Brasil onde são recebidos esses derivados, né? E cada derivado tem um preço por metro cúbico. Então, o preço de paridade é a média disso aí, né? É a média. Então, pelo que eu vi lá, o preço de paridade internacional na semana passada estava da ordem de 3,12, 3,14 e o preço da Petrobras caiu, acho que para 3,04, alguma coisa. Eu olhei o diesel, alguma coisa dessa ordem aí, né? Então, para diesel já acabou. Eu vi que baixou em relação a esse preço fornecido, preço oficial informado pela Agência Nacional de Petróleo. Agora, do meu ponto de vista, né, se eu tivesse sentado na cadeira lá, Com a caneta né, na mão? se eu tivesse com a caneta na mão, né, o que eu faria? Né? Eu penso assim, né, não sei se é isso que o governo vai fazer. Veja bem, o governo anterior já estressou todo mundo até o limite, né? Estressou todo mundo até o limite, ou seja, nós chegamos a esse absurdo aí de 201% acima da inflação para o GLP. Tá. Né? Diesel também, o negócio explodiu, gasolina, o negócio explodiu. Né? Então, digamos assim, a Petrobras não precisa manter isso. Mas o que acontece? Nós estamos vivendo hoje um processo de transição energética, que nós precisamos de dinheiro para isso. E nós precisamos também melhorar a qualidade de vida das pessoas. Precisamos investir em programas, em projetos sociais, em geração de emprego, em construir aparelhos, né, nas 3 esferas de governo, né, municipal, estadual e federal. Tá? Ou seja, a gente precisa de dinheiro para fazer a economia girar. Né? Sim. Então, veja bem, derivado barato não é sinônimo de desenvolvimento. Já parou para pensar nisso? Se derivado barato fosse sinônimo de desenvolvimento, nossos vizinhos da Venezuela aqui Sim. eram né, o top das galáxias aí, né? No país e não é. E eles têm muitas refinadoras lá, eles refinam muito? Olha, eles têm muitas refinarias. Eles têm, eu acho que mais de 20 refinarias, não só ali, mas nos Estados Unidos, espalhadas ali nas Antilhas, em outros lugares, eles têm muitas refinarias. Só que, assim, depois dessa bronca que eles tiveram lá com os Estados Unidos, o mercado deles ficou limitado, eles tiveram que parar um monte de coisa, né? Tá? Então, veja bem, se você dá uma olhada nos países mais desenvolvidos do mundo, nos países que têm melhor IDH, são países onde petróleo é muito caro. Por quê? Porque é muito fácil de cobrar imposto em cima de petróleo. Então bota um medidorzinho lá na porta da refinaria, entendeu? E passou ali, meu amigo, você já taxa, que é mais ou menos o que acontece hoje. Então, e normalmente também, nesses países, né? A gasolina ela é usada mais também pelo pessoal endinheirado, né? Tal, pessoal mais rico. E eles usam esse dinheiro para investir em projetos sociais. Tanto é que os caras têm os melhores IDHs do mundo. Então, o que eu proporia era o seguinte: era reduzir, mas reduzir para um patamar em que fique confortável para a população. Diante desse estresse que nós passamos, nós fomos testados no limite, cara. Entendeu? Então, leva para um nível confortável, mas que permita ao governo arrecadar recursos para quê? Para botar dinheiro na transição energética, para botar dinheiro em projetos sociais. O ideal é um ponto de equilíbrio entre os dois modos para que a gente não tenha, de novo, medidas populistas para se ter um combustível barato, que também não se permita arrecadação, até déficit, que não permite investimento, nem uma indexação internacional tão severa que permita um supercrescimento econômico da Petrobras, mas que sacrifique o preço da população ao mesmo tempo. Então,
Resumo da ópera, tem que se encontrar um ponto de equilíbrio, nem ao populismo, nem ao preço de indexação internacional que impacta a população aí mais carente. Exatamente. Meu amigo Francisco, a gente está partindo aqui para a parte final. Infelizmente, o nosso papo está muito bacana, muito interessante. O Francisco também desenrola fácil, né? Explica. Não, uma enciclopédia, né? Não sabe data. Vai ter que ter outro programa mesmo. A gente vai falar do teu segundo programa. Eu tô com um monte de pergunta aqui que vai ficar para a próxima. Verdade. Só que a gente já vai levantar uma bola aqui já, Vlad. Já. Não dá para terminar esse programa sem um spoiler. Antes disso, eu posso passar só 2 informações aqui? Por favor. Claro. Uma delas é o seguinte, isso aqui é muito importante, né? Que tem relação com a causa raiz do problema, que é aquele negócio das refinarias que eu falei, né? Nós tínhamos, em 2021, nós importávamos 31% do diesel na produção nacional, em relação à produção nacional. 14% da produção nacional de gasolina e 41% da produção nacional de GLP. Se naquele momento nós levássemos o nosso fator de utilização das refinarias de 79% para 95%, essa dependência ela ia cair para 23% para o diesel, olha só, ia cair de 31% para 23% no diesel, ia cair de 14% para 2,3% na gasolina, ou seja, nós passaríamos praticamente a ser autossuficientes na produção de gasolina, e nós passaríamos de 41% para 30% na dependência de GLP. Ou seja, isso é muito significativo e esse seria um dos fatores para a gente deixar da dependência, deixar essa paridade de preço internacional meio de lado. Um outro dado interessante, que eu acho que é muito, muito interessante, mesmo que depois na edição tenha que cortar alguma coisa para deixar isso, né? Fica com vocês aí, né? E que vocês acabaram não perguntando, eu vou falar, né? Quanto que custa para produzir um barril de petróleo? Tava aqui na pauta, a gente ia perguntar. Acabou passando. Exatamente. E o que a gente produz? Né? Veja bem, né? Nós, em 2021, que foi a linha de corte do livro, né? Eu estou atualizando esses dados, mas é muito dado, é muita informação, a gente não consegue, né? Assim, fazer com uma certa dinâmica, né? Quem sabe mais para frente a gente consiga. Mas em 2021, a Petrobras produziu petróleo, em média, a $5 o barril. Eu vou falar os valores em reais, que na época, R$27 o barril de petróleo. Quando a gente bota transporte e afretamento, a gente aumenta em 33%, esse valor, ele aumenta para R$36. Sai de 27 para 36. Quando a gente bota participações governamentais, a gente aumenta mais 200% da ordem e vai para R$105. Né? R$106. Quando a gente bota o refino, esse custo ele vai para $21. Ou R$115. Ou seja, o petróleo produzido, transportado com participações governamentais, com refino, custa da ordem de R$114 em 2021. Não deve ter mudado isso muito em 2022. Tinha um preço internacional em torno de $100. O preço internacional, ele chegou ano 30, passado. Né? Oscilou de 30 olha só, $100. não, veja bem, eu estou falando aqui, $21, R$115. O petróleo já refinado. $5 é o custo de produção lá no poço, sem transporte, sem afretamento. Agora, olha que curioso, uma outra pergunta. O que a gente consegue tirar do petróleo, né? A gente consegue tirar do petróleo basicamente o seguinte, 41% em média no Brasil, com todos aqueles artifícios que eu expliquei para vocês, 41% do petróleo é diesel, mais ou menos 65 litros. Um barril tem 159 litros aí, cultura inútil. Não, mas a gente ouve falar barril, não sabe exatamente. E o barril era exatamente aquele barril, esses barris de carvalho que o pessoal usava para fazer uísque lá nos Estados Unidos, eles passaram a usar para petróleo o negócio, né? Então, nós produzimos 41% de diesel, ou 65 litros, gasolina 38 litros, ou 24%, GLP 11 litros e mais 7%. Ou seja, 3 produtos respondem por 71% ou 124 litros. Esses 3 produtos somados, eles custam
R$ 371 na porta da refinaria. Só o diesel, ele já custa 204. A gasolina, 141 e o GLP, 26. Ou seja, eu gasto R$ 115 para produzir, transportar, da participação dos governamentais e refinar, e só 3 produtos já representam R$ 370, coisa da ordem de 340%. Se eu botar o mix de petróleo aqui, isso vai assim para um limite, né? Eu tenho essa curiosidade de fazer, só que isso demanda tempo, né? E pegar e trabalhar esses dados. Quem sabe o 3, né? Quem sabe no 2, né? Não deixa de ser uma boa ideia. Mas aí, isso aqui é mais uma demonstração de que o governo, de que as petroleiras têm margens, sabe? Quando você diz assim que o investidor precisa ter lucro, não precisa arrancar o couro do cara que usa GLP lá não, meu amigo. Dá para fazer. O cara consegue ganhar muito dinheiro, sabe? É o que o Vladimir falou, é questão de equilíbrio, você tem o equilíbrio, né? Não é questão de equilíbrio, é questão de humanidade. Sim, também. Sabe? É questão de humanidade. Principalmente, também não, principalmente. É questão de você ter consciência ali, porque eu posso ganhar muito, eu vou ganhar tudo, sabe? Exatamente. E eu acho que aí entra o papel, entra o Estado com esse papel de equilíbrio, de puxar o jogo ali e dizer assim, por que o cara não pode ganhar dinheiro do jeito que está ganhando aí? Tudo que ele deixa de ganhar é prejuízo? Pô, não pode, cara. Entendeu? Nós estamos saindo de uma Covid, né? De uma pandemia, a nossa geração viveu uma pandemia em que era para a gente ter aprendido a enxergar um pouco mais, né, a necessidade do outro, do cara mais sofrido, das pessoas que têm menos. Mas parece que nós não aprendemos com a pandemia. Né? É verdade. A gente sai de uma pandemia e agora o mundo está entrando numa guerra mundial com preços de derivados, né, que subiram muito e agora, né, caíram, mas a gente precisa mudar um pouco, né, essa maneira de pensar. Francisco, o nosso tempo está chegando ao fim e como você é o cara dos combustíveis, dos derivativos, e eu sei que você está ali na USP, no IPT, envolvido naquele projeto da usina lá de biometano. E é um projeto que a gente apoia, acompanha com carinho aqui também. Eu queria seu spoiler, saber como é que isso tá, propósito disso, em que pé tá aí. É algo que a gente quer também já deixar o convite para vir aqui falar sobre isso. Beleza, eu quero só fazer uma correção, não é IPT, é IEE, é Instituto de Energia e Ambiente, lá da USP, Perdão. Né? Eu que sou assim um apaixonado por essa questão de energia, né? Quase não dá para perceber, né? Pouco. Eu estou atuando lá como um voluntário, né? Dando uma ajuda lá pro Soildo com a equipe dele, aqui tocam as coisas, gente boníssima, né? Coração que não cabe no peito, né? Ele é que está tocando essa coisa assim, do ponto de vista mais técnico, mais objetivo, né? E, assim, em linhas gerais, é um projeto que usa biodigestão de resíduos sólidos orgânicos, ou seja, é o que sobra dos restaurantes, eles colocam lá em 2 tanques que as bactérias digerem. Eu vou falar assim, bem resumido, porque por quem domina mesmo o processo é o mas até para que nós possamos entender as também. Bactérias, elas degradam a matéria orgânica, gera metano. Esse metano, ele é usado no gerador a gás, aliás, 2 geradores a gás, né, que tem lá, para gerar energia, para alimentar o Instituto de Energia e Ambiente da USP, né, em backup com a usina fotovoltaica. E o resíduo ainda vira fertilizante. E o resíduo, o digestado, lá, o líquido que sobra, ele tem, eu acho que 1,4% de NPK e vira fertilizante para plantar hortaliças para fornecer para as comunidades ao redor. Então, olha que coisa interessante. Qual o estágio do projeto? Hoje já está funcionando lá em caráter, digamos assim, experimental, né? Fazendo diversos ajustes aqui e ali e tal, né? Mas precisaria consultar lá o professor Hildo para ver a data da inauguração, né, que ele tá pretendendo fazer a inauguração. E, tem que chamar o Hildo aqui, cara, para contar essa história, porque Mogi é uma potencial parceira, né? O professor Hildo pediu para eu conversar com alguns atores, assim, até a nível nacional, para ver se a gente consegue costurar projetos piloto, né?
projetos piloto dessa usina de biometano em outros lugares, porque, meu amigo, isso era para ser uma febre, tem que ser uma febre assim, no Brasil inteiro, né? Principalmente contribuindo para esse processo aí de Professor Hildo, está transição feito energética. o convite, vamos marcar o próximo, o senhor vai vir junto com o Francisco, vamos explicar melhor esse projeto e a relevância dele e até a sua aplicabilidade aqui para as cidades do Alto Tietê, Vale do Paraíba, e vamos auxiliar em tudo que for possível. É isso aí, Perfeito. com certeza. Meu amigo, chegamos, infelizmente, nos finalmente. Você quer fazer alguma consideração? Voou mesmo, cara, foi muito rápido. Você quer fazer alguma consideração final, deixar um último... Sabe o que eu gostaria que você fizesse também? Eu tenho certeza que muitas das pessoas que nos assistiram querem saber como compram o seu livro. Um card com as informações, com Pix, onde a pessoa deve fazer o pagamento, né, para a Associação dos Geólogos do Rio Grande do Norte, e tem também um e-mail para onde ele manda o comprovante de pagamento lá, né, para poder adquirir o livro. Né? Fantástico. Mais uma vez, muito obrigado. Como a gente estava conversando, né? Um assunto muito técnico, e a gente tenta trazer de uma forma que a gente possa traduzir para a nossa audiência, que todos possamos entender, né? Até eu também sou um leigo, o Vlad também não é do segmento, apesar de ser do comércio exterior. Mas, enfim, eu achei que foi excelente, atingiu o objetivo. Como eu falei, você desenrolou bem pra caramba, tocou bem, professor mesmo, Que isso. tá? Então, assim, quero agradecer mais uma vez pela sua presença, pela disponibilidade de estar aqui, beleza? E já fica aí já para a próxima, tem o professor também, que já está convidado para a próxima. Hildo. E você vir aqui também para falar do volume 2 do seu livro. Beleza? Beleza. Muito obrigado. Tá ok. Eu é que Beleza? agradeço. Muito obrigado. Obrigado aí. Valeu vocês. demais, valeu Legal. demais. Bom, pessoal, então a gente vai aqui pro encerramento. Não poderia deixar de falar mais uma vez do nosso site, camex.org.br. Nós temos também o nosso canal no Instagram, que é o Camex.org, e também o nosso canal no YouTube, né? E aí você tem que fazer aquele famosinho CCC, curta, comente e compartilhe. Não deixe de compartilhar para os seus amigos, para os empresários, para os seus funcionários. E é isso aí. Nós nos despedimos aqui. Meu amigo Vladimir Machado, meu presidente. Muito Obrigado. obrigado. Mais uma, tamo junto. Obrigado. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima.